Oi, vamos lá, Lu? Oi, gente. Oiê! Tudo bom, Lu? Tudo! Boa noite, boa noite! Boa noite para todo mundo. Boa Então, noite, pessoal! Vamos chegando! Vem! Prometo que vou deixar meu celular parado hoje. Mentira, vou é, deixar ele assim. Lu, deixa ele ali paradinho, que daí a gente consegue conversar melhor, senão fica muito tremido, tá? Uhum. E Tá. aí, galera, vamos esperar um pouquinho, a galera tá entrando. Boa noite para quem tá chegando. Mais Agora uma vez. vamos começar a falar um pouquinho, Lu. Mas primeiro eu quero te agradecer que tu aceitou o convite pra gente falar. E eu acho que é bem legal esse assunto de hoje, né, sobre o desenvolvimento, Uhum. porque é Bem alguma coisa importante. que a gente acaba sempre tendo muitas perguntas, muitas questões que a gente também não entende direito, porque Dúvidas, né? muitas dúvidas. E então eu acho que veio juntar um pouquinho com aquilo que a gente já vem falando nas outras lives, né? Uhum. Agora, nesse tempo que a gente está aproveitando para falar, eu já vou deixar um recadinho para quem estiver assistindo a gente, ficar até o final, que lá no finalzinho a gente vai deixar uma surpresa e a Lu vai passar para nós uma surpresa bem legal para todas as mulheres que estão Show! assistindo, ou enfim, quem estiver assistindo a live vai De poder todas as fazer. idades. É. Vai ser Então, bem assim, legal. vai. Bom, a gente pode começar, de repente, até pelo. Tempo ah, pelo tempo, vai dar tudo. Vai dar em uma hora, vai dar. isso que eu queria te falar, Lu, é o seguinte: Hum, a gente vai cuidar, tá? Porque quando fechar uma hora, ele desliga sozinho. Então, a partir do momento que a gente vai começar a falar, eu vou ficar de olho aqui pra gente poder não perder o tá, tempo. Se tá alguém tiver certo. dúvidas ou qualquer outra pergunta que tiver, pode deixar aqui embaixo nos comentários que depois a gente vai falando, tá? Ah, mas primeiro, assim, que eu acho que eu gostaria mesmo de falar é mesmo sobre o desenvolvimento da fala, que veio muitas perguntas para nós essa semana que a gente começou a postar, Uhum. muitas dúvidas, né? A gente até fez algumas enquetes com essas perguntas e para saber Da também fala e da linguagem, né? Uhum. isso, para saber o que se as pessoas sabem ou não sabem. E tem muitos marcos do desenvolvimento que faz com que Isso. a gente, né, possa estar em dúvida sobre isso. Daqui a pouco, em tal idade acontece isso, não, mas eu posso esperar Uhum. até tal idade. Aquilo, Isso ou, aí. né, enfim, a gente pode e vai falando sobre isso. O cérebro da gente, né, Lu, ele é bem complexo, assim, ele é cheio de informações e Muito. formas de ser trabalhada diferentes, assim, que eu acho que tem muita coisa ainda para ser aprendido. E dentro desse cérebro, aí a gente manda informações para o corpo inteiro, né? Uhum. A partir dessas informações que a gente vai mandando, o corpo vai aprendendo, vai absorvendo. Então, desde que a Isso. gente nasce, a gente já tem absorção Impulso. externa, né? Até antes, até na gestação, a deglutição ocorre com 5 meses de gestação. É, Então, o bebê já vai deglutindo até o líquido amniótico. Então, ele é, já vai tendo inputs desde ali. e vai absorvendo todas as informações, né? Porque ele Isso vai, aí. ele vai fazendo todo aquele processo de poder Auditivo, uhum, voz da isso, mãe, né? voz do pai. De se comunicar, né? De Uhum. poder entender, porque quando sai da barriga, a gente já escutou a voz da mãe, já entende. Essa voz eu É isso conheço, aí. né? Relacionou. Isso. Então, Credo. a gente tem todo esse processo, né?
e aí vai vindo estímulos externos e a gente vai crescendo e evoluindo. Então, tanto motoramente como a questão de fala e linguagem. Quando a Isso gente aí. fala dos marcos do desenvolvimento, a gente tem de ambos, né? Tanto dessa Uhum, parte da linguagem quanto do motor. E aí a gente pode começar, de repente, Lu, falando para todo mundo, porque a gente tem uhum. que associar um pouco. Muitas É, vezes a criança já vai começando a fazer o movimento e aí não aparece a fala, né? Ou babucio, alguma coisa assim. uhum. O que eu penso, assim, muitas crianças têm o desenvolvimento motor normal, mas a fala fica atrasada. Não fala. Uhum. Né? Não fala. É, Então, eu acho que exato. daqui a pouco a gente pode pensar de como é que é essa Uhum. forma, essa fala e essa linguagem são adquiridas pra gente. Tu É, quer explicar um isso aí. pouquinho? Então, é muito importante a gente organizar, né, um pouco isso, porque assim, o motor, a linguagem e a fala, eles andam junto. Um bebê, no que ele vai assentando, sentando um pouco mais, o tórax, né, ele vai se ajustando ao corpo. E com isso a respiração fica mais fácil e a entonação da voz vai ficar mais forte. Então, o babucio vai ser mais forte conforme ele vai crescendo, porque o corpo ele vai ficando um pouco mais firmezinho, digamos, né? Em termos bem normais, assim, né? E a linguagem, é importante a gente falar que como ela é adquirida, né? E junto com a linguagem vem a fala, tá? Vocês já vão entender. A linguagem, ela é adquirida através de algo simbólico. E através disso ela vai representar. Por exemplo, eu tenho um vidro de shampoo aqui. A criança vai olhar o vidro de shampoo, vai passar na cabeça e vai fazer isso aqui. Então, eu tenho o simbólico, o significado e o significante. O que que eu vou fazer com isso? Tá? Uhum. Então, a gente começa por aí. Dentro da linguagem, a gente tem a fonologia, que é os sons das palavras, tá? A prosódia, que é a entonação que eu estou dando, a sintaxe, como eu vou organizar essas palavras na frase, a morfologia, que é a formação, a classificação de tempo, de espaço, por exemplo, passado, presente e futuro, tá? E a pragmática, que ela vai pegar tudo isso e ela vai formar a linguagem em si, tá? Uhum. Então, quando o bebezinho é pequeno, ele vai automaticamente adquirindo isso, porque ele vai observar o pai, ele vai observar a mãe fazendo comida, ele vai brincar com o coleguinha na escolinha e o coleguinha faz o brum com o carrinho, né? Então Uhum. ele também vai tentar fazer lá quando o bebê isso, ele vai começar a imitar, por Uhum. imitação, repetição e imitação do movimento e consecutivamente vai vir a referência da fala, porque o coleguinha faz brrr. Então, aí ele vai treinar, ele vai começar a treinar, até que ele vai verbalizar isso, tá? Então, assim, é assim que começamos a adquirir a nossa linguagem, e é muito lindo isso, né? E eu tenho uma pergunta para o pessoal: vocês acham que um bebê menor de 1 ano, tá? Um bebê ali de 8, 7, ele pode adquirir linguagem? Ele tem linguagem? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Vamos lá, não tenho medo de errar. Vamos lá, vamos lá. Vocês acharam que só eu ia dar essa live. Vamos lá, pessoal. Quem acha que o bebê tem linguagem já coloca aqui sim. Quem acha que não, escreve não. Apareceu um sim ali. Vamos esperar um pouquinho. Será que ele tem? Será? Será que ele tem? Espera. Ó, isso aí, Mais um vamos colocou lá. assim. Vamos lá, não tenho medo, gente. Isso, vamos lá. Tá, e Lu, Hum, a fala só vem depois da linguagem, então? elas andam juntos, tá? Hum. Então, assim, quando o bebê ele tá fazendo o movimento, o significado, ele vai fazer o pu, ele não vai conseguir falar shampoo, né? Mas ele vai dar o Aham. pu.
ou vai dizer assim, papá, ou mamã. Uhum, Isso é uma linguagem, né? Tá. Então, agora que uhum. o pessoal respondeu, depois eu pego esse link, tá? Tá. Sim, muito bem. Então, na verdade, realmente, o bebê, lá nos primeiros meses, ele tem uma linguagem, tá? Através de quê? De choro, de sorriso. Então, Uhum. isso é uma linguagem não verbal, né? O choro, claro, ele é verbal, mas ele quer demonstrar, a mãe sabe quando a criança faz cocô, porque o choro é Quando tá diferente. com Quando fome, a dor de criança está barriga. com fome, o choro é exatamente isso é linguagem, tá? Então ali ele já está demonstrando algo que ele quer te falar, né? Que Uhum. ele quer. E ele se expressa através disso. E é muito importante a gente colocar aqui, respondendo aquela pergunta, da linguagem não verbal, né? Que a Uhum. criança ela vai apontar, né? Ela vai apontar, ela vai fazer sabe? Para você dar água. Quando a criança fizer isso, isso tá normal, ela precisa disso, tá, gente? Você Uhum. vai lá, o que você quer? O que você quer? Ah, você quer água. Esse. E ela vai confirmar, ou yes, ou sim, ela vai tentar verbalizar. O importante é não deixar ele muito com apontar, né? Só apontar e não verbalizar. Ele vai ter que verbalizar com o que ele quer. E essas pequenas perguntas que a gente faz, a gente começa a linguagem verbal, né? Que daí entra a fala junto, Uhum. tá, Josi? Que E a aí gente você vai, tem que acabar ele vai estimulando, dizer, né? eu vou associar no A. H, ele vai falar assim. Então ele já vai apontar, mas ele vai fazer assim, H. Ele vai, no bebê, tá, gente? Ele já vai juntando essas duas. E isso acontece automaticamente, tá? Uhum. É muito importante, uma dica que eu dou para todo mundo, para os pais, tanto de crianças típicas e tanto de crianças não típicas, é o seguinte, de sempre conversar com os seus filhos. Por exemplo, ele vai lá na tia Josi hoje. Então tu prepara ele, tu vai lá na Josi, tu vai fazer a física com a Josi, tu vai brincar de tal forma para tu ficar mais forte, para tu conseguir erguer a cabeça. Converse sempre, isso aí, Renata, e és do Davi. Converse sempre com a criança, prepara a criança para o que vai acontecer. Ó, segunda-feira tu vai para a escolinha, tu vai ver a prof. Patrícia, que Tá aí sempre lá tu vai preparando fazer a tal e tal. rotina deles, né, Lu? Exatamente, A rotina. independente. A rotina Converse, porque. ela é um preparatório, na verdade, para a gente poder acalmar um pouco aquela expectativa que a Exato. criança vai ter sobre a situação, porque ela não sabe o que que vai acontecer, e aí tu vai estar Uhum, fazendo, estimulando uma forma dela poder também estar se acalmando. E isso serve para qualquer tipo de exatamente. criança, né? Eu acho que Uhum, em qualquer momento, em qualquer situação, e explicar mesmo quando estiver no local, explicar, né? Poder estar estimulando aquela situação assim de que, olha, filho, a gente tá aqui, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E aí da gente poder estar fazendo esse movimento da fala. Muitas crianças, até uma das coisas assim que eu uhum. acho que veio muito nas perguntas, Lu, Acho que são essas travou. questões. Travou um pouquinho. Tu conseguiu escutar um pouco eu? Uhum. Tá me escutando, Lu? É, um pouquinho sim, Jô, mas eu vou te complementar, né? Então, assim, Tá. Lu, Lu, a tua internet não tá boa. Tá cortando um pouquinho. Bom, falando um pouquinho disso que a gente estava falando da rotina, que eu acho que é importante, a gente sempre trabalhar com a criança a fala justamente para que ela saiba onde é que ela tá, quem que é
pessoa é a Josi. Ah, a Lu caiu. Vamos tentar chamar ela de novo. Só um pouquinho, gente. Rê, tu tá ansiosa pra surpresa? Tá, então tu segura até o final da live. Depois do final da live, tu vai saber qual que é a surpresa. Eu acho que tu vai gostar bastante. Bom, acho que todo mundo vai gostar, vai aproveitar. Vamos ver onde é que a Luana. Eu até vou botar aqui, ó. Surpresa no final da live. Até que a Lu entre. Opa. Opa. E aí? Oi, vim num lugar diferente. Ah, tá Caiu lá bom. embaixo. Tá. Onde Consegue é que apoiar tu lá? conseguiu explicar a organização das crianças? Repete-lo pra mim, por favor. Tu conseguiu explicar a organização das crianças? Eu Te colocar tava, mais perto. eu tava falando, mas daí depois Uhum, eu vou complementar agora. uhum, Ah, quando a gente chega num lugar que vai, a gente vai na físio, né? Daí quando a gente chega num lugar, oi, essa daqui é a físio. Como é que é o nome dela? Né? A físio uhum. vai estar sempre falando, né? A fono, enfim, a terapeuta que for atender. Ah, essa daqui é a Josi. Oi, Josi. E aí continua repetindo o nome, né? Vamos Isso aí. brincar de quê? Então, assim, a terapeuta ela já vai trabalhar isso, mas a gente pode fazer esse movimento em casa também. Olha, nossa rotina hoje vai ser assim. Vamos brincar de quê? A gente tem o balanço, a gente pode fazer uma cabaninha, a gente pode jogar futebol e pode Uhum. pular a amarelinha. E Isso aí, aí. a gente vai trazer para a criança vai escolher. E muitas vezes, assim, a criança vai estar podendo aprender. Ah, dentro da amarelinha, o que que a gente faz? A gente vai Uhum, sobre. Tem os números, né? Tem o uhum. céu lá em cima. Então, a gente vai estar falando. Aqui tem a letra C, a letra E. A gente vai estar falando a numeração. E, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar a questão do motora, né? Claro que isso é numa questão de uma idade mais avançada. Mas já quando é bebê também a gente pode estar fazendo isso, né? Uhum. De que forma um bebê poderia estar sendo trazido para isso? Agora a gente vai comer. Então, ó, aqui tem uma Espera um boquinha. pouquinho, espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ter a janta, né? E daí tu vai Isso. preparando a janta, aí tu vai, Tem tá gostosa, né? Exato. Então tu já vai estimulando outras, outras habilidades, né, da linguagem ali dentro, é uma coisa né? que Que é eu fazia muito com a minha entonação. filha quando ela era Oi, bebê, Cris. que era Uhum. fazer justamente isso, né? Dava comida e eu fazia, e aí ela repetia, Exato. né? Então, era uma forma de estimular para ela comer e ao mesmo tempo ela reproduzia o que eu fazia. E até hoje, as crianças, né, os filhos da gente reproduzem tudo que a gente fala, a forma e é o sotaque, Exato. né? Se a gente fala um pouco errado, também acaba reproduzindo, né? Então, Ah, é tudo, 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 tudo. Tu pode ver quando uma criança ela fala errado, em certas circunstâncias, tu só observa a mãe, né, ou o pai. E um ela dos dois, gente, né? né, elas são muito auditivas, né, e elas estão te olhando porque elas querem ver o movimento, como é Uhum. feito esse oi, como é feito esse ai, como é feito, tu entende? Então elas Uhum. vão observando através disso, É. né? Outra coisa que é interessante a gente voltar um pouco a continuar, né, a linguagem ali, que o processo de linguagem ele é adquirido mais ou menos em torno até os 4 anos e pouco, que ele se fixa em torno que a gente aprende a nossa comunicação, não é comunicação,
a linguagem materna, né? A linguagem brasileira. Uhum. E vocês acham certo uma criança, né, ir para as escolas de educação de outras culturas, de inglês, francês, antes dos 4 anos? É certo, porque dentro desse período ela está absorvendo tudo. É que nem uma criança pode sim ser bilíngue, ou seja, uma criança de 2 anos brasileira vai para a China, tá? Uhum. Lá, eu não sei, tá, falar chinês, mas para água é chininha, tá? Vamos dizer que é chininha, tá? Água. E aí a mãe fala, ah, você quer a água, né? Então ela vai associar com xinhanhã é água. Então ela vai tentar xinhanhã. Diferente se a gente vai aprender chinês. Tu entende? A nossa plasticidade, claro, está, mas a gente vai demorar um pouquinho mais para aprender. Uhum. Sim, aí vem aquela questão que a gente falou do desenvolvimento, né? Exato. A gente tem que estar trabalhando muito o tempo inteiro. A Uhum, plasticidade positiva hoje, ela é muito importante quando a gente trabalhar corretamente, né? E na hora assertiva, né? Na hora que tem que ser. Ah, uhum, uma das dúvidas, assim, Lu, porque na questão motora, o que que acontece? Se a gente não trabalha, digamos, chegou para mim um paciente, né, uma criança que tem um lado hemiplégico, né? uhum. Teve um AVC e não movimenta a mão. A mão direita não Tá. movimenta. Então, o que que Então deu no acontece? esquerdo. Uhum, Hoje, na plasticidade, o que que a gente tem que fazer? Existem artigos científicos, tem um estudo agora recente, muito legal, que eles fizeram em cima de ratos, porque eles estudam em cima dos ratinhos, e eles observaram que eu consigo ganhar muito mais se eu tiver a minha mão boa, digamos que a esquerda é boa e a direita é ruim. Se a minha mão esquerda tiver boa, eu tenho que segurar ela presa uhum, sem usar ela e usar uhum, desde o início, desde que eu fiquei uhum. comprometida, a usar a direita. Ou seja, Exatamente. na questão motora, eu vou ter muito mais ganho se eu já começar a estimular aquela que tem dificuldade, né? É a mesma Então, coisa na linguagem e fala. É a tá. mesma coisa, Ju. Porque. A gente precisa estimular repetição. O ser humano, ele aprende através da repetição. Se o movimento é um má, ou ou ele vai fazer função junto, vou pegar a água, né? Uhum, Digamos que isso aqui é um copo. Ah, o copo. Então vamos lá. O que que é isso? Isso tem muito na afasia de Broca, que a afasia de Broca, ela é uma afasia que a pessoa olha o objeto e ela não consegue, ela dá a função para o objeto, que é de tomar, finge que isso aqui, ou vamos dizer que é o shampoo, né? Coloca ali na cabeça, aham, mas ela não vai conseguir articular a palavra, que é o shampoo, é na eferência motora, né? Esse planejamento, como é que eu começo, né? Pu, sabe? Então, olha o processo que tem que ser feito. Então, sim, o déficit que tem, a gente precisa ir lá e repetir. Vamos lá. É copo, então vamos lá. O, né? Vamos repetir o movimento. É que nem tem uma paciente ali nossa que ela tá me ensaiando para falar nono. Se lembra, João? uhum, Quanto tempo que ela não ficou fazendo? uhum, Até que ela eferiu nono. Até que ela falou sim, nono, né? E é que nem eu falasse, então isso é plasticidade neuronal, uhum. né? Sim, a gente A precisa. plasticidade só acaba quando a gente morre. É, E até lá, de criança, PC, de criança com algum déficit, ou de um adulto pós-afasia, ela nos ajuda, que são neurônios que estão relacionados nessas áreas e que eles podem dar o suporte. Morreu aquela área, esses neurônios que estão perto, eles vão lá e vão dar suporte de uma forma diferente até vamos para fazer ser paz. feito essa comunicação ou para ser feito esse movimento.
Isso. Claro que na parte, quando se é criança, se tem um ganho muito mais rápido, Com né? certeza, porque tem mais Quando plasticidade neuronal. é isso, quando se é um idoso, um adulto, enfim, que já teve uma questão, Oi, um Cris. comprometimento, um AVC, alguma coisa, se Uhum, consegue também, mas se tem um uhum, pouco mais de dificuldade do que se fosse uma criança. E, Lu, uma das coisas, assim, que eu acho que a gente podia pensar também, nos marcos do desenvolvimento da linguagem, já uhum. entrando nisso, né? Porque a gente sabe que desde cedo a gente tem que estar estimulando, né? Então, desde Isso aí. sempre, nasceu, já está estimulando e já tem coisas externas sendo estimuladas, como Sim, a gente falou. E sons diferentes, né? e na questão do desenvolvimento da aquisição da fala. Tem os Uhum. marcos que são mais importantes ali no desenvolvimento. Sim, então agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui eu imprimi, tá? Através foi um artigo, foi um estudo. Deixa, como é que eu viro a câmera? Faz o Acho que seguinte, não Lu, vira. tu Vou fazer consegue deixar assim. a câmera parada, Lu? Ele Não. tá, ele tá espelhado. Ah, que saco. É que eu não consigo, desculpa pessoal, eu não consigo mudar aqui. Eu só consigo escrever. Então eu vou ler. Explica pra Então tá, nós, vamos Lu. fazer. Oi? Explica pra Explica. nós, que Sim, não sim. precisa, não Vou precisa acabar. mostrar. Então, eu vou dar uma comentário assim bem superficial, tá? Então, ali por volta de 1 ano e 3 meses, no desenvolvimento da linguagem, tá? A criança já presta mais atenção nos sons, ela se acalma ali quando ela é criança com choro, né? Ali, antes até de 1 ano, né? Quando logo que eu nascer, assim, a mãe começa a falar com a criança já se acalma, já entende a voz da mãe. Então, com volta de 1 ano e pouco, ela já começa a fazer alguns sons, né? Chora, dá gargalhadas, começa a entender um pouco mais o mundo ao seu redor, quando ela gosta de algo, quando não gosta, né? Então, isso ela já vai demonstrando, tá? Com 1 ano e 3 meses, desculpa. Com 4 a 6 meses, ela procura de onde vem o som. Então, a mãe bateu a panela lá. Ela já vai tentar virar, ela já vai tentar fazer o manuseio psicomotor, né? Para tentar olhar qual o som que foi esse, né? Isso é de 4 a 6 meses, né? Claro que esse é um período muito crítico, mas é muito interessante vocês observarem a audição dos seus filhos, porque Uhum, talvez ele não está escutando, uhum. né? Tanto bateu a panela, ele nem mexeu, ele nem olhou. Ou quando tu fala, ele não verbaliza, né? Mas ele te olha e ele tenta fazer algum e não consegue, tá? 7 a 11 meses. Então, ele encontra, então ele já sabe que bateu lá atrás, ele já vai tentar virar a cabeça, né? Procurar esse som e faz alguns sons tentando imitar e repete algumas palavras, tipo, ai, ele vai, ai, 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 vai tentar ficar imitando, né? Alguns sons que tu começa a brincar com ele, brrr, sabe? Então, ou mostrar Imita os a animais. língua, Quando vai exato, fazer animais. Como é que faz o cavalo? Como é que faz? né? Como é que faz o cachorro, au, au, o gato, miau, né? E com 12 meses a criança já começa a falar as primeiras palavrinhas, mamá, papá, né? Imitação, por ação e imitação das outras pessoas, né? Isso é uma das Quando esse... perguntas, Lu, desculpa. Isso é uma das Uhum. perguntas que a gente colocou lá para ver se as pessoas sabem se é mentira ou se é verdade, né? Por exemplo, É. isso que tu falou. A partir de que idade a criança começa a balbuciar e a partir de que idade ela começa a falar de Uhum. verdade, né? Então, É, então os balbucios ocorrem entre os 3, 4 meses, depende da criança, né? Até aí conforme eles vão balbuciando, eles começam e depois viram sabe? Então eles vão juntando com as constantes, formando as pequenas palavras quando chega a 1 ano de idade, mais ou sim. menos por aí. Tem crianças que começam a falar muito antes de 1 ano de idade, começam a fazer papá, mamá, né?
Uhum. o vovô, sabe? Vô, começam a fazer outras produções, mas mais bilabiais, como b e p, o p e o b, babá, babá, papá, mamá, que é o M, que é um som nasal, né? Enfim, E com se. 2 anos de. Tá, não pode falar. Sim. Não, e se eu Ah, eu não. ia Se o meu continuar. filho não fizer isso? Tá. Então, a gente tem que observar. Ok, ele só faz alguns balbucios, tá com 11 meses, só faz. Mas ele dá função quando ele faz esse som? Ou ele tipo assim, tu pega a comida, ele começa a esboçar alguma coisa, ou ele faz só fica fazendo isso por involuntário, sem função. Então a Tem. gente tem que observar muito isso, né? A gente vai saber se tem um atraso ou não, É, uma tá? das coisas que eu vejo muito, Lu, justamente, eu vou pegar o mesmo exemplo que tu falou ali, de quando eu vou dar comida. Às vezes a mãe Oi, tá muito Tatá. acostumada a dar Uhum, comida, e aí quando tu vai uhum. dar comida, tu já sabe que teu filho vai abrir a boca, mas ele fica fazendo ba, 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 e dando uma viajada assim na situação, mas ele não tá focado na comida. Ele tá É, focado em mil outra coisas ao coisa, redor dele, menos, menos na menos no que ele comida. tá fazendo, né? Isso. É, E e aí aí bem isso aí, Ju. E aí que é uma questão que eu acho que às vezes a mãe não se dá conta porque está nessa rotina há muito tempo, muito seguido. E aí, quando ela vai começar a se dar conta, é a partir do momento que chegou em determinada idade e a criança não está falando, né? E É, aí que chega eu ali vou por um buscar uma ano e meio, ajuda. ele ainda continua Ou nem fala, sem, porque daí fazia o ou babucio nem e fala. aí não fala mais. De repente parou tudo. Né? E É, aí que a gente vai ter que buscar uma ajuda, né, de um profissional, ou direto com a fono, ou direto com o médico, com o pediatra, enfim, e aí que vai ser direcionado para aquilo que necessita. Eu acho que tem que ficar muito de olho nisso. A partir de que idade, mais ou menos, assim, que é da fala mesmo, Lu? a fala, ela começa, ela ali pelos balbucios. E a fala em si, né, As palavras. as palavras com 12 mais ou menos, né? Não tem uma cronologia certa, com tantos. Mas eles começam a fazer bilabiais com 1 ano e 6 meses, mas antes disso eles já estão produzindo muito mais. A gente sabe que eles já estão a mil pelo Brasil, né? E aí que vem aquela questão, né, Lu? Ou às vezes começa a fala antes e depois caminha, ou às vezes É, caminha e depois fala. pois Então, isso, fala. isso também é bem normal, né? Dentro da parte dali do desenvolvimento, do marco do desenvolvimento, aconteceria mais ou menos na mesma época. Então, com 12 meses, a criança estaria Uhum, caminhando, né? Com 12 exato. meses, ela estaria falando, mamãe, Isso aí. papai, né? Só Porque é que que nem eu disse para vocês anteriormente, conforme a criança ela vai adquirindo, tendo mais mobilidade no tórax, né, o tórax ele vai se encaixando, né, bom, Jô, tu sabe melhor do que eu, né, explicar a psicomotricidade, a psicomotor das crianças. Essa criança ela vai usar a respiração vai ter mais, então ela vai poder fazer mais verbalização, também a língua, né? Conforme ela joga o corpo, sem a gente perceber, eu fiz assim, inclinei. A língua onde é que tá? É cai pro cá. lado, Então a vai pro língua outro ela vai lado. experimentando, ela vai Não fica encostando em pontos parado. diferentes da boca, exato. Aí ele vai começar a brincar com os sons, né? E dali que vai surgir a fala. Então o psicomotor, a linguagem e a fala, eles caminham juntas, né? Na aquisição normal, juntos assim, eles acontecem junto, No mesmo né? período. Claro que eu Exatamente. acho que é uma coisa que a gente tem que observar, né? Porque não quer dizer que o meu filho não está caminhando. Tudo eu tenho que observar o seguinte, assim, se o meu filho nasceu prematuro, tá? Uhum. Se a gente tem Exatamente, Mari.
tem que tudo observar, tudo que está Uhum. acontecendo, né? A partir da prematuridade, a gente vai ver em que fase que ele se encontra, porque daí a gente tem que ajeitar a idade cronológica É, dele. tem que levar isso em conta também. Usar Isso. termos, né? Nasceu com 32 semanas, abaixo de 37 é uma idade corrigida, né? Que a gente Aham. chama. E aí que vai vindo a evolução das crianças, que é levantar a cabeça, poder rolar, poder sentar, que são os marcos mais pontuais, assim. A partir desse momento, que nem que a Marina botou, né, que é a terapeuta ocupacional Uhum, ali do Espaço Amanhecer, que a gente tem o tônus e o equilíbrio, né? A gente vai modificando o tônus, depois que a criança nasce, a gente vai modificando o tônus do bebê conforme ele vai se movimentando. Então isso é aí. interessante a gente sempre botar ele contra a gravidade, que é aquilo que a gente quer que ele faça. Então eu quero que ele faça força para levantar a cabeça. E aí eu vou observar que se eu botar de barriga para baixo, ele vai fazer um movimento. A partir desse Uhum, momento, ele vai crescendo, né? Ele vai subindo, e aí ele vai sentar. Ele já vai estar com a cabeça posicionada, e aí ele vai começar a se movimentar, e ali já vai vindo os babucios, que daí vai dando chance para começar a crescer aqui e poder ter uma fala, que daí vem toda essa questão da língua que tu falou, né? Então é uma coisa exatamente. ligada com a outra que é muito importante a gente ficar de olho nisso. Uhum, por isso, muitas vezes, a TO e a fono e a físio trabalham juntas. Uma Juntas depende da da outra, outra. né? E não necessariamente, é o que eu ia falar lá no início, a criança tem o desenvolvimento um pouco atrasado, pode ser que ela não fale, pode ser que ela fale. Então, cada criança é uma criança. A gente tem que Exato. observar. O meu filho muitas vezes é igual a outra criança. Não, ele não é igual, não tenho como Não, comparar. cada criança tem a sua cronologia e a gente tem que, é claro, a gente tem marcos importantes, tanto de fala, tanto de linguagem, Uhum, mas e de psicomotor também, né? Então, tudo isso é junto, né? E a gente sim. tem esses dados correlacionados, que nem eu estava explicando para vocês. Então tá. Lu, vamos Hum, fazer os exercícios tocar a rapidinho? ficha? Vamos tocar Já tá ficha? acabando? Já. Não, Quase. falta, falta quanto? Falta 10 quanto? minutos. 10 Dez minutinhos. minutos? Que horas são? Mentira. É 9h10. Não, dá tempo. Dá? Dá tempo de falar um pouquinho ainda. Tá. Dá, sim. Então tá. Então, é importante também falar que eu vou acelerar aqui um pouco. Então, dentro da linguagem, a gente tem os pré-requisitos que envolvem a linguagem, tá? Que é o desenvolvimento sensorial, que é auditivo, visual, as eferências, né? Uhum. A maturação psicomotora, né? A maturação intelectual, tá? E a intenção da comunicação. Ou seja, Tá. que nem a gente tem um paciente lá, ela sentou junto para comer. A mãe comeu ela primeiro para depois dar para a criança. A criança simplesmente olhou, ela viu que ela fez uma linguagem não verbal. Não precisa ser o apontar, mas talvez o olhar tem alguma outra, né? Piscou para dizer que ela queria, né? E a Aham. mãe não percebeu. Então ela começou a falar: mam, mam, mam. Então a mãe entendeu que ela queria mam, ela queria comer, né? Sim. Então isso veio uma intenção comunicativa. É isso que a gente tem que estimular nas crianças, tá? E Uhum. dentro da linguagem, para referir a fala, por isso que a linguagem falando junto, então primeiro a gente tem que ter uma intenção. Ela queria comer, né? Uhum. Então ela foi lá no cérebro, lá nos cortes, lá no, na área de Broca, de Wernicke, né? Que faz parte da comunicação, né? Então ela foi lá, abriu, eu faço assim, eu abro a caixinha, vou lá, ai, eu tenho que fazer a. Tá, ela vai lá, vai no planejamento motor, Uhum. pega essa informação, manda a referência pro músculo para verbalização, tá? E a fala, ela se dá através, né, de algumas coisas, dentre elas, respiração, então a criança precisa estar né, com força respiratória, fonoarticulatório, Uhum. né?
restoando, dando entonação, né? E na articulação. Então, são esses que alguns PCs às vezes têm um pouco de dificuldade na fala, porque Uhum. eles vão usar isso aqui para falar, né? Ou esse hipotônicos eles não vão conseguir articular as palavras, né? Sim. Para vocês verem até que idade uma criança fala correto, até os 5 anos de idade, tá? Tá. O, conforme ela vai evoluindo, ali com 2 anos, né? Então ela já tem o ban, o man, daí ela vai adquirindo o pan, que é o P, o T, o D, o nhan. Depois, com 2 anos e 6 meses, é natural ela já está adquirindo k, g e nhan. Importantíssimo, a criança com 2 anos, ela já deve estar eferindo pequenas frases de 2 palavras, né? Uhum. Quer água, quer esse, né? Palavra simples. Quer mamã, né? Algo que ela queira, né? Uhum. Ou não quer, né? Não quer, porque Ah, o o rã, não é o ele que só mais vai se vir. fala. O não. Por quê? Por que que é o não que mais se fala? Que eles Porque o tempo começam a falar inteiro primeiro. não, não pode, Porque não. eles escutam mais não, exato. As crianças sempre vão escutar mais os nãos do que o sim. Por Uhum. isso que o não sai primeiro. E o não, eles adquirem antes do que o S. O S eles só vão adquirir a partir dos 3 anos, que é o Uhum. S, o F, o V, o Z, que é o Z da abelhinha. E lá, por volta dos 4 anos, eles vão começar a adquirir urã, arara, né? Ou planta, ou prato, ou braço. O adequado, né, da criança, até com Quatro. 5 anos de idade, ela tá falando uma fala correta que nem de adulto, Tá. tá? Então, com 5 anos de idade, ela já tem que falar correto. Uhum. Claro, alguns pediatras esperam um pouco, mas nós da Fono, a gente sempre tem que. A gente fica meio receosa porque a gente sabe de alguns marcos, né? E a gente tem referências de artigos, de estudos muito bem elaborados. Acho que tá parado, não sei se é o meu. Aí, É o meu. voltou. Voltou. Tá. Então, o marco até os 5 anos de idade, tá, Tá. pessoal? E o de linguagem, mais ou menos uns 4 anos, né? Com 3, 4 anos, ela já começa a entender tudo o que está acontecendo, ela já vai imitar muitas coisas, né? Ela pode conjugar errado, mas ela conhece as cores, conhece o que é o trem, como é que é o barulho do trem, como é que é o barulho do navio, o que é navio, sabe? Ela já sabe classificar os animais, aqueles que estão no ar, aqueles que estão na terra, quais animais que estão na água. Sim. Então, para crianças que estão dentre 2 a 3 anos, é importante a gente já classificar isso. Frases complexas, né? Que Uhum. nem de adulto, e com 6 anos, aí sim ela já. Eu sei que agora tem a pré-escola, e na pré-escola é colocado já com 4 anos, já vão aprendendo a letrinha, né? Uhum. Para eles adquirirem cada vez melhor e mais fácil a fala, e a leitura e a escrita. Porque se você, desculpa, falar errado, você vai escrever errado, né? Sim. Sim. Se tu fala carro, por exemplo, e tu vai falar tarro, né? Então, ela vai escrever tarro, porque para ela vai fazer tarro. Ela vai se auto-escutar e ela vai. Ah, é tarro. Escrever como se fala. É o que a gente acaba fazendo. Por Exato. importância da leitura. Exatamente. Tem trabalhado isso, né? E vocês veem que tudo tá ligado com tudo, né? Com a visão, justamente com o ouvido, né? Então a gente pode estar tudo sendo Uhum, relacionado. São todos estímulos que a gente recebe, uhum. né?
Ah, muito importante também falar, Josi, só Ah, rapidinho que eu sei que eu tô sim. ali, né? É. Importante falar dos hábitos, do mamar por muito tempo, da chupeta por Ah, muito isso que tempo, era do uma dedo. pergunta que eu ia te fazer, que estava lá no nosso story, que é justamente isso, Uhum. né? O que é certo? Será que atrapalha? Será que não atrapalha, né? É. Eu, Luana, tá? O certo é não usar. Eu, Luana, eu não vejo mal. Sendo, por exemplo, assim, ele precisa do sugar da chupeta para dormir. Ok, ele dormiu, tira a chupeta. Não deixa, não fica com o dia inteiro com o bico. Tenta evitar esse dedo na boca, porque, ó, levanta o palato, aí ela rem. Aí como é que tu vai falar, né? Alala? Ela vai conseguir falar alala, porque a língua não vai chegar lá no ponto, ó, atrás para vibrar. Porque tá Uhum, muito na frente. Tu entendeu? uhum. A estrutura óssea é muito importante. Sim. Então, cuidar com as questões ortognáticas, pessoal, né, para não influenciarem na fala, né? Uhum. Mais alguma coisa? Eu acho que era isso, Lu, mas acho que daí Tá. a gente vai falar sobre a surpresa agora, Sim, vamos, vamos. tá? Vai dar tudo certo. Então, pessoal, hoje só deixa. Eu vou. Marcelo Augusto, ó, eu vou precisar do meu cameraman, tá? Para segurar para mim, porque eu não tenho onde pôr o celular. Tu segura aqui para mim, só não pode mexer. Eu tô também aqui Isso. com a bateria Tu vai ainda. me ajudar, tá, Jô? Tu vai Sim, me ajudar. sim, só Então deixa eu conectar agora, aqui o cabo, peraí. isso. My Tu battery. vai fazer os exercícios comigo. A Tá. gente tem uma surpresa para essas mulheres maravilhosas do nosso coração, tá? A beleza, claro, ela vem de dentro, mas a gente precisa sempre dar uma atenção a mais para nossa face. Então, eu vou passar alguns exercícios miofuncionais, tá? Tá. De estética para vocês, tá? Cuidado, ó, um pouco com o nosso rosto. Aí. Então tá. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é esse aqui. Vocês pegam os três dedinhos para não ter ruga, um pouquinho de ruga na testa, ó. Tu vê que eu já tô porque eu fico fazendo isso aqui. Não pode, tá? Primeira coisa, não pode. Então a gente pega os três dedos e sobe até em cima. Muito importante, como é que é a força que eu aplico? Não pode ser muito forte, senão vai Ah, machucar o músculo. E não pode ser muito fraca, porque senão não vai ferir. Tem que, ó, encostar na e altura da. arrastar para cima de uma força moderada, Tá. tá? Que você não sinta dor. Então, sobe uma, sobe duas e sobe, tá? O importante é sempre três vezes, tá? Tá. Porque a primeira, a gente vai ter a questão sensória. A segunda, ele vai fixar onde tu tem que fazer. E só na terceira, ele vai elaborar como é que tem que ser feito, tá? Então, o músculo ele vai aprendendo aqui. Isso. Tá. Fez três vezes da sobrancelha para cima. Agora, a gente vai pegar nosso indicador, tá? Uhum. E a gente vai fazer até onde o dedinho vai. Ele vai parar, porque ele vai subir a serra, ó. Subiu, parou. Esse aqui é a gente tem um ponto motor aqui, tá? Então, subiu, parou. Subiu, parou. Subiu, parou. Três vezes, tá? Outra dica. E isso ajuda também na nossa irrigação vascular. Então, a gente vai fazer tipo uma drenagem nos músculos. A gente vai eliminando toxinas e ativando mais os nutrientes que são deixados para nós. Peraí que o Tá. meu cameraman, ele tá com dificuldade psicomotora, né? Então, a gente ajusta de vez em quando, tá? Fazendo isso, Uhum. tá? A gente vai pegar o ponto lacrimal. Aqui Tá. tem um ponto motor, deixa eu começar por isso. Aqui tem um ponto motor. Então, a gente Tá. vai fazer Pera. uma,
Isso, Jô. Vamos lá, Jô. Vai fazer. Meu celular tá. Pega o ponto lacrimal, esse aqui que sai tem um furinho, tá? Então tu vem aqui no osso, faz uma, sempre para baixo, tá? E cuidar. Por que que a gente não faz ao contrário? Por causa, ó, enruga. Então sempre para baixo. Então, Uhum. uma, duas, três. Isso aí, muito bem. E parou aqui. Quando a gente para aqui, a gente pega e sobe. Uma. A gente pega, pode ser aqui no sulco, ó. A gente tem esse pontinho aqui do nariz, da asa do nariz, a gente sobe. Uma. A gente sobe duas. A gente sobe três. Tá, Sempre 3 vezes. tá. Deixa eu ver o que mais que eu posso estar orientando nesse. A gente também pode fazer esse aqui, ó. A gente faz uma tesoura. Tá. Pega uma tesoura. E Marcelo Augusto tá torto. O pessoal vai me. Isso. Acima. Assim, reto. A gente pega. Então a gente vai até a covinha, ó. 1, 2. Sempre Tá. pra cima, tá, Josi? Tá. 3. E Pra faz 3 sorrir. vezes. Fazer sorrir. Isso. Isso também pode ser utilizado com quem tem paralisia facial, porque ele ajuda a irrigar e ajuda a fazer o movimento também, tá? Outra coisa que a gente pode também fazer é tu cruza a tua mão, tá? Tu pega a Tá. tesourinha e tu sobe até a orelha. Isso. Uhum. Tu Tá. pega a tesourinha e sobe até a orelha. Importante, dedo incisivo atrás, o indicador, né? Vai de novo, 3 vezes. E faz para esse lado também, tá? Pega a tesourinha, porque vai vascularizar, digamos assim, tu vai estar fazendo um movimento de correto, tá? Então tu Uhum. pega aqui e sobe. Tá. Outra coisa importante que a gente pode estar fazendo, tá? É uma pergunta, faço com creme ou não faço? Pode ser feito com creme ou sem, tá? Se tu tiver uma pele muito oleosa, faça sem creme. Não tô fazendo creme com creme porque eu tô com a pele muito oleosa. Então eu não É, faço com creme. o meu tipo de Isso. pele não é, então eu acho que pra deslizar é melhor, porque senão fica travando. Peraí que eu não tô te escutando, filha. Eu tirei o fone. Tá, fala de novo. Eu te perguntar isso porque justamente a minha pele não é oleosa. Eu tenho a pele normal. E aí Então tem que ela passar um pouquinho de creme pra deslizar. Ó, como desliza fácil, ó. aham, Né? Uma coisa importante, conforme a gente vai passando o tempo, tá. o nosso lábio ele vai encurtando. Um exercício para melhorar um pouquinho mais o músculo que envelhece, a Hum, gente arrebita a ponta do nariz e sobe até o couro cabeludo. Arrebita a ponta do nariz e sobe o couro cabeludo. hum, Arrebita a ponta do nariz e sobe até o couro cabeludo. Por 3 vezes, tá. tá? A gente fez esses os essenciais para pé de galinha, tá? Então a Sim, gente por vai favor. fazer, pega a mão, atrás, esse tá o nervo motor, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, Arrebita, ó. Pega a ponta aqui e arrebita. Pega a ponta aqui, arrebita. Pega a ponta aqui e arrebita. Faz 3 vezes. arrega... Ambos os lados. Ah, Uhum. mas eu tenho uma sobrancelha assim e outra mais erguida. Ó, deixa eu ver se a minha dá pra ver. Eu tenho um lado meu é mais, tem um desnível, sabe? Ah, mas Então, tô... naquele lado, a gente vai fazer 6 vezes. Ó, e esse, por exemplo, esse aqui também é um exercício. Tu pega e tu sobe até a raiz. Tu faz isso, pega aqui no ponto motor, Jesus, desculpa, e tu sobe até a ponta da nariz. Isso aí. Se esse lado meu for o mais baixo, eu vou fazer 6 vezes. O outro eu vou fazer 3 vezes. Ah, tá. Pra ficar igualado, certo? Deixa eu ver.
Papada, gente. Vamos ficar sem papo? Então Tá bom. agora a gente vai fazer assim. A gente vai rezar, tu reza e tu abre o dedo. E vai até aqui, ó, a mandíbula aqui, até o arco da mandíbula, que é aqui. Então a gente vai reza e vai até o arco da mandíbula, para diminuir a papada. Reza e vai até o arco da mandíbula. Isso aí. Faz 3 vezes, tá? Acho que eu tô fazendo até mais. Porque Faz eu tô pedido. precisando. Não, mas é 3 vezes. Outra coisa que é importante é esse do cochicha. Vamos cochichar. Então a gente cochicha e a gente sobe. Isso. E segura. Fica bonita, assim. Isso. Não, não força, filha. Filha, não força. Não força. A gente pega, faz o cochicho e segura. Isso. Pega no suco, tá, galera? Suco, aqui, ó. Eliminar o suco. E pra Bigode cima. chinês que a Faz gente 3 chama, vezes. né? Que aqui Vocês faz a estão máquina. sentindo o rosto bem vascularizado, né? Porque ele, Bastante. olha, eu tô chegando vermelha já. Porque ele começa a fazer aquele efeito, tá? De drenagem mesmo, né? Dos músculos. Deixa eu ver outro que eu posso. Dá tempo? Tô com tempo? Não, não tô com tempo. Não. Ai, e agora? Bota o Ah, do fone. pescoço. Pode ser do pescoço? Ah, gente, se não dá tempo, boa noite. Um beijo pra Bota o vocês. fone. Mas eu vou ficar. Não, dá tempo, Lu, né? Lu, é o Oi. seguinte, a gente tem 2 minutos, tá? Tá, E dá nesses dois tempo. Esse minutos é o a último. gente faz esse exercício e a Vamos. gente só agradece o pessoal, porque tem Isso. bastante gente que eu quero agradecer e tu também. Aí a gente termina e a gente pode se programar para mais adiante fazer de novo alguma outra coisa É. ligada nessa parte, para todo mundo Uhum. ganhar de Pode presente, ser. Uhum. tá? Então tá. O último exercício é do pescoço, tá? Então a gente. Cuidado com o iode, porque a gente tem a glândula iode. Então a gente vem com os 4 dedos. Não vai com o dedão, senão a gente se enforca, tá? Segura o dedão junto. Então tu vem aqui e dá um abraço no pescoço. Uma, duas, Ah, 3. Mesma coisa desse lado. Faz 3 vezes para cada lado. tá. Outra coisa importante para diminuir a papada. Tu vai tomar água. Tu pega a água, toma. Ah, primeira coisa antes de fazer o exercício, suga a língua. Tu vai tomar água. Ui, caiu. Vai tomar água. E do glúteo sorrindo. Para tu mexer também o pescoço, né? Fazer outros movimentos com os músculos. Então, tu toma água, gruda a língua lá em cima e de glúteo sorrindo, Muito tá? bem. Então, esse seria uns dos, né, exercícios. Claro que tem para olheira, né? Ah, para olheira, vamos lá, dá tempo. Então, a gente faz o do peixe, tá? Então, a gente desce, e muito importante, que aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Então, do peixe a gente desce o olho e sobe o olho, tá? Desce, triste, feliz. Triste, primeiro triste, depois feliz. Sempre primeiro triste, depois feliz, tá? Outra coisa, fazer as ondinhas. Ondas, ondas, ondas no mar. Ondas, para irrigar essa região, principalmente quem tem olheiras. Isso é muito bom, um exercício que vasculariza melhor, tá? Muito bem. Foi isso então. Lu, então assim, ó, tu é uma baita profissional, uma fonoaudióloga, nossa, muito, Obrigada. muito boa, que eu admiro muito e agradeço de te ter na minha equipe, porque é muito importante a gente ter pessoas que nem tu, que tem um coração gigante e, e faz com muito amor o que tu faz. Tu entende, tu conhece, se tu não sabe, tu vai atrás, tu estuda, se dedica. Isso é muito importante, a gente tem que ter profissionais assim como Uhum. eu acho muito legal isso. Uma das coisas que eu quero que as pessoas saibam, né, se precisar, que a Lu trabalha com crianças, né, de várias formas, né, Lu?
E Uhum. possam estar seguindo ali no amanhecer que a gente vai postando muitas